Boa noite, acuados, meus amigos queridos de coração. Mais uma semana de medo e pânico, e dessa vez, pânico real. Porque estamos aqui com o jambrolhador de crianças, o assustador de famílias, Rony Vernet. Fala, pessoal, beleza? Obrigado pelo convite mais uma vez. Tem muito assunto aí, cada dia surge alguma coisa nova, então é bom a gente manter o papo em dia. É isso aí, não, e certamente quando esse episódio sair, já vai estar defasado, né? Porque já vai ter acontecido mais alguma coisa aí. Com certeza. É, cara, a velocidade que as coisas estão acontecendo realmente tá bem assustadora. E o Rony é um cara que tem a cronologia muito ajustadinha, né, cara? Então a gente sempre precisa consultar alguma coisa, já vai no Instagram dele, já vai nas postagens dele pra poder acompanhar. E aí a gente convida ele sempre em horas de pânico. Então, edição especial pra vocês, com participação do Rony. Vamos falar dos fatos que estão explodindo aí, revelações novas, né? Gente revelando coisa oficialmente, por canais oficiais, o que é meio que uma novidade, né? Coisas que estão acontecendo agora. E vou passar a palavra pro Rony e pro Ribas aqui pra eles conduzirem esse fio aí pra gente. É isso aí. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. É isso aí, bom, pra gente começar, vale a gente dar um retrospecto bem rápido, né? 2 ou 3 semanas atrás, o Rony vai poder me corrigir aí sobre isso. Teve uma conferência da NASA para falar desse assunto, né, que tá acontecendo agora e do estudo sobre as UAPs, né, tentar identificar a origem, né, e tudo, e para tentar entender o que é isso. Na minha opinião, essa conferência da NASA foi um gerador de lero-lero absurdo, né? Porque foram horas de conferência, várias pessoas diferentes falando e todas falando a mesma coisa, né? Então poderia cortar aí em 15 minutos, daria para falar tudo que eles falaram ali. E foi uma coisa muito branda, né? Então eu vejo que a urgência do assunto e a urgência como eles estão tratando e criando divisões para estudar o fenômeno e tudo, não condiz com o discurso, né? E aí, na semana seguinte dessa conferência da NASA, que eu acho que foi semana passada, se eu não me engano, apareceu um camarada aí, o David Grush, né? Que é um cara que era do Pentágono, né? E ele tacou os Greys no ventilador, cara. Né, Rony? Não é isso aí? Isso aí. Ficou até constrangedora esse evento da NASA, porque nesse evento eles ficaram falando que nunca vimos sinais de algo anormal na Terra, outras inteligências, extraterrestres, etc. Inclusive, o astronauta Scott Kelly, que é um dos membros do painel, que tem até um irmão gêmeo, que é o Mark Kelly, que é senador, sim, fez até piada, né? Não, a minha única experiência com OVNI, quando eu estava pilotando uma aeronave, quando eu cheguei perto, era um balão do Bart Simpson. Então, outros cientistas levaram, por exemplo, um exemplo de um dos casos que a Marinha revelou, dizendo que aquele caso não era nada, era uma coisa que estava movimentando contra o vento, uma análise que mostrou desconhecimento do sensor militar que está sendo usado. Isso é normal, porque esses sensores são realmente bem diferentes do que a gente está acostumado, então está bem sujeito a erros, enfim. Mas a grande maioria do painel da NASA mostrou uma mente bem aberta, principalmente as mulheres. Eu gostei muito da fala das cientistas desse time da NASA. Mas a gente teve esse viés muito forte de algumas pessoas ali que você vê que ou são céticos ou talvez estão mal intencionados, ou follow the money, né? Siga o dinheiro, né? Essa pessoa está sendo paga por quem, né? Pra falar aquilo. Mas isso é normal, mas ficou constrangedor, né? Porque realmente ninguém tinha uma evidência para mostrar. O pessoal ficou achando, não, será que a NASA vai revelar alguma coisa? Será que chegou o momento? E simplesmente nesse evento eles queriam falar que iam começar um estudo e que iam traçar uma metodologia, que não iam descobrir nada, mas falaram muito fortemente algumas pessoas que nada existia, né? E uma semana depois vem o David Grush e joga os Greys no ventilador, como você falou aí. Eu ia falar outra coisa, mas eu achei melhor não. E é bem direto. Ele foi muito direto. E numa entrevista ali, um especial que foi lançado pelo News Nation, né? Sim. Ele, na TV americana, ele fala que os Estados Unidos recuperaram naves de origem não humana, de forma muito direta, sem enrolação. Ele deu esse choque ontológico aí na gente. E por que a News Nation, né? A pessoa fica falando, nossa, quem é a News Nation, né? De fato, a News Nation é uma televisão que vem crescendo a cada ano. É uma televisão que não é tão famosa, não é mainstream lá, que nem, por exemplo, a CNN, a Fox News, ou outras. Sim. Mas foi a única que aceitou vincular a história. Essa entrevista com o David Grush, ela foi oferecida, por exemplo, para o Washington Post, para
pro New York Times, para outras televisões, para outros jornais, e não foi aceito. Os editores não aceitaram rodar ela. Pois é, foi recusada, né? Mostrando que existe aí, de fato, uma resistência da mídia, talvez não revelar, não desmontar o status quo, não desmontar a atual conjuntura política econômica que existe, já que uma revelação dessas tem um potencial para derrubar pessoas dentro do governo, para prender pessoas, né, que cometeram crimes que porventura ainda estejam vivas, que cometeram crimes que eu digo ao esconder do Congresso da população coisas que não deveriam, para mudar a nossa visão tecnológica, a nossa evolução tecnológica também, porque uma tecnologia dessas, mesmo se a gente não descubra totalmente como funciona, mas descubra uma parte, já pode melhorar muito a vida das pessoas, tanto em parte de ciência dos materiais, quanto na parte de geração de energia, a parte antropológica, de religião, enfim, muda tudo. Né? Toda a nossa visão passada muda, né? Você começa a se questionar por que a gente sempre usou derivados de petróleo, enfim, uma série de coisas que a gente precisa se questionar caso se realmente seja real, e o David Grush foi o cara que veio com essa bomba e veio revelar isso. E quem é o David Grush, né? O David Grush, ele é um cara de família pobre, de operários, ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então ele se alistou no programa de novos oficiais da Força Aérea. A Força Aérea deu uma bolsa para ele de estudo em física. E ele começa então a cursar o curso de física financiado pela Força Aérea, lembrando que os Estados Unidos não têm faculdade pública, né? As faculdades são pagas, então a Força Aérea pagou a faculdade dele, e ele, com compromisso de quando formasse, virasse oficial da Força Aérea. Isso aconteceu, ele é enviado para o Afeganistão, vira um veterano de guerra, ele chega ao posto de capitão, isso já ocupando algumas funções de inteligência dentro da Força Aérea, e depois ele é convidado para virar um civil, mas membro das agências de inteligência, no caso a NRO, que é uma agência de inteligência que cuida dos satélites, opera os satélites espiões dos Estados Unidos, e por fim o último cargo dele foi na NGA, que é a inteligência geoespacial, que usa esses dados dos satélites da NRO para fabricar inteligência. É a agência que cuida das imagens, por exemplo, de satélites que são feitas de OVNIs. E o David Grush, no último posto dele, ele era o especialista em OVNIs, ou fenômenos anômalos não identificados, que é o termo que o governo usa, ou UAP, dentro da NGA. Então, ele respondia pela NGA na Força Tarefa do Pentágono, lembrando que o Pentágono tinha um programa anterior que se chamava Força Tarefa de Investigação de Fenômenos Anômalos Não Identificados, ou o APTF, que a Marinha liderava, e o David Grush era o ponto focal, representante dessa agência, nessa força-tarefa. Cada agência de inteligência tinha um representante, e o David Grush era nada menos que o especialista dessa agência de inteligência. Entendi. Ele era tipo um hub de concentração de informação dessa agência? O que leva a crer, ele não falou isso, mas é o que especula-se. O que acontece, né? Nem todas as informações que ele sabe, ou que ele já forneceu, foram veiculadas. Se a gente pegar na News Nation, teve uma segunda parte do especial ontem, onde houve mais revelações, né? Então é um conta-gotas, porque o próprio jornalista, um dos jornalistas da News Nation, ele fala: nossa, eu não consigo absorver tanta coisa. Quando você está falando uma coisa, eu ainda estou pensando nela, você já falou outra. Então, assim, os caras estão tontos. Assim, imagina uma pessoa que faz parte da população média aí do Brasil, dos Estados Unidos, da Terra, enfim. O cara chega e fala: olha, existem naves de origem não humana, ok. Os Estados Unidos recuperou elas, ok. E tem naves que são intactas, ok. E tem naves que foram recuperadas pousadas, não foram colididas, foram entregues, foi um presente. Ok. E dentro dessas naves tinham inteligências não humanas. E aí vai, entendeu? Então, cada coisa que o cara fala, a gente está pensando ainda, refletindo sobre a coisa anterior, e a galera que não está acostumada com esse assunto, que sempre achou que isso fosse uma fantasia, fica tonta, né? Aí tem um choque atrás do outro. E não consegue, de fato, compreender tudo que está acontecendo. É um negócio até difícil de digerir, né, cara? Imagina assim, a gente que tá acostumado com o assunto, na verdade a gente quer que aconteça, né? A gente quer descobrir o que tem por trás disso aí, e a gente já estuda há muito tempo, já é um negócio impactante, né? Até porque, por exemplo, eu mencionei que essa questão da NASA, dessa conferência que teve, que eu achei um discurso muito brando, mas se você parar para ver por esse ângulo, a NASA falando sobre esse assunto dessa forma já é um negócio muito disruptivo, né, cara? Porque a gente sempre ouviu a NASA falando: não temos evidências de vida fora da Terra. Então, assim, a NASA nunca se envolveu muito nessa questão de ufologia, né? Até então. Nunca deu uma demonstração que levasse o assunto a sério, né? E esse evento, pelo menos, serviu para isso, né? Para mostrar exatamente que ela está comprometida e que vai investigar e que estão interessados no assunto. O que realmente já é uma
uma vitória em relação aos últimos anos, né? Mas aí vem o David Grush e já coloca o assunto lá em cima, né? O cara queimou a largada, né? Botou a régua muito alta. E, inclusive, sobre esse aspecto que eu queria te perguntar, Rony. Você que acompanha muito, você está sempre antenado. Houve alguma negativa oficial das revelações do David Grush? Teve o Pentágono usou um jogo de palavras aí para poder justificar. O Pentágono, logo depois do David Grush, deu entrevista à News Nation, entrou em contato com o Pentágono, e a Susan Gall, que é uma coronel do Exército especializada em operações psicológicas e contra-informação, e por mais incrível que seja, tendo essa especialidade, ela é porta-voz do Pentágono. Caraca, que ironia, né, velho? Que ironia. Sim, e anos atrás ela fez um mestrado ou doutorado em que ele é muito claro em que essas informações sobre esse assunto precisam ser trancadas. Então, ela não apareceu pra coletiva com um aparelhinho que pediu pra todo mundo olhar pra luz, não? Olhe pra essa luz aqui rapidinho. Quase isso. Quase isso. E assim, com certeza ela não tá ali à toa, ela tá aí por essa especialidade dela. Sim. E ela falou sobre isso e declarou que... Ela não falou sobre o Pentágono, né? Olha a malandragem, né? Ela falou que o AARO, que é o órgão de investigação do governo atual sobre esses fenômenos, o AARO não tinha evidências verificáveis sobre vida extraterrestre. Então, mais ou menos é isso que ela falou, deram mais outras palavras, que está comprometido e tal, está estudando, então de vez mais um lero-lero ali. Mas basicamente o recado é esse, o AARO e evidências não verificadas. Então assim, o Pentágono não é só o AARO, né? A gente sabe que o AARO, né, às vezes nem consegue informações que ele quer. Sim. O AARO, para você ter uma ideia, ele não tem nem o Title 50, que é o nível de autoridade requerido para você chegar nesses programas. Ele tem o Title 10. Isso foi até uma reclamação do diretor dele, o físico Sean Kirkpatrick, na última audiência que teve no Senado, logo antes do evento da NASA. Então, perguntam para ele, Kirkpatrick, você tem autoridade para poder realmente ir atrás da informação que você precisa? E ele fala, não, eu tenho só o Title 10 e não tenho o Title 50. E os senadores falaram que vão atrás disso, certamente nessa nova lei de defesa. No próximo ano eles vão aperfeiçoar e vão dar essa autoridade para ele. Então, o Pentágono foi muito malandro a usar o AARO para poder justificar, sabendo que o AARO não tem autoridade para saber desse programa. Né? E Entendi. Ele fala justamente a palavra extraterrestre, é sabido agora pelo David Grush, a gente já sabe, tinha uma suspeita, né? Por isso que pra gente não é tão choque, né? Porque a gente que tá por dentro mais desse assunto, tem muita coisa que chega e que antecipadamente, que o pessoal fica falando, será que é verdade ou não? E quando é confirmado, como a gente já ouviu falar aquilo alguma vez, a gente simplesmente dá um estalo e fala, não, aquilo que estavam falando lá meses, anos atrás é verdade, mas a gente já ouviu falar aquilo, por isso que o choque não é tão grande pra gente. Mas o AARO não tem essa autoridade, a gente sabe hoje que a palavra, pelo David Grush, que a palavra que é utilizada pelo Departamento de Defesa não é extraterrestre. Eles usam inteligência não humana, ou em inglês Human Intelligence, ou NHI. Então NHI é essa sigla, inteligência não humana é a sigla que eles usam. Eles não usam a palavra extraterrestre. Cara, é a mesma coisa com a questão do UAP, né? Que é para desassociar dessa questão de disco voador, de UFO, né, cara? De UFO. Sim, exatamente. E assim, eles não usam essa palavra, ela pode ter usado essa palavra porque, de fato, não existe evidência que seja extraterrestre, porque simplesmente eles não sabem a origem. Sim. Então, assim, eles podem ter evidência. É extraterrestre? Não sei. Então você dá uma declaração falando que não tem evidência sobre extraterrestre. Entende a lógica que os caras usam? E mais, digo mais, as evidências que eles têm apontam, segundo David Grush, na direção de que seja terrestre. Ou seja algo daqui da Terra, mas de uma outra dimensão, de uma outra realidade, mas aqui na Terra, no mesmo espaço que a gente, como se fosse uma rádio que a gente consegue, com o mesmo rádio, com a mesma antena, sintonizar várias frequências. Como se fosse outra dimensão, é isso? Exato. Como se fosse a Terra fosse uma casca de ovo em que existam realidades separadas por uma fina camada e que, mesmo sendo fina, a gente não consegue acessar, não consegue entrar nela, e essas inteligências conseguiriam. Entendi. Cara, eu sinceramente não sei o que é mais bizarro, né? Se é de fora do planeta ou de outra dimensão, né? Exato, mas isso serve muito para o Pentágono poder dar as justificativas dele, porque de fato ele não estaria mentindo, né? Sim. Ele simplesmente estaria afirmando algo que ele não sabe. Olha, extraterrestre não tem informação. E ela fala verificada, ou seja, às vezes o AARO tem alguma informação que pelo nível de autoridade do AARO não pode ser realmente verificado, mas ele tem informação. Por que ele tem? E por que ele usa verificada? Porque todas essas pessoas, inclusive o David Grush, deram entrevista pro AARO. Então o AARO tem o testemunho de todas essas pessoas, mas não consegue verificar por não ter o título de autoridade. Então o Pentágono tá usando o AARO para poder se defender. Cara. Tá, o AARO, quando você menciona o AARO, ele é qual segmento do Pentágono? Qual é a sigla de AARO? Significa o quê? O AARO é um departamento, um escritório
na legislação brasileira seria mais um departamento, Uhum. é um órgão, né, uma autarquia, enfim, de Sim. investigação de anomalias em todos os domínios, né? Então, Tá. seriam fenômenos anômalos em todos os domínios. Domínios seriam, né, o termo que os militares usam para terra, mar, ar e espaço. Ok, Então, entendi. seriam fenômenos anômalos que estejam em qualquer uma desses meios aí. Foi que você mencionou que eles vão capturar ou vão recolher, né, materiais de veículos terrestres, coisas que caíram ou voltaram do espaço, pedaço de satélite, essas coisas recolhem para analisar isso? Isso, tudo que cai, né, eles recolhem, e alguma dessas Uhum. coisas são realmente OVNIs de origem não humana, segundo o Grush. Sim. E esse termo do aro, né, que é em todos os domínios, Uhum. o aro é de all domain, né, aquele A inicial, Sim. ele surgiu por conta dos pilotos americanos verem coisas saindo do mar constantemente, né, então ou entrando no mar. Cara, essa é a minha teoria de habitação alienígena na Terra, velho. Sinceramente, eu sempre falo isso aqui com o Ribas e tal. Que se eles já estão aqui, eles estão em alguma base subaquática aí, né? A minha teoria sim. pessoal, óbvio, né? Exatamente, eles podem estar vindo de outra realidade, eles podem pode ter um mix disso, pode estar vindo de outra realidade ou ter uma base aqui, ou estar vindo de outra realidade e se abrigar aqui. Então tem ou vir do espaço e se abrigar aqui, ou vir de... Então tem uma quantidade de combinações ou coisas que podem acontecer Pois é. ao mesmo tempo, né, diversas inteligências, pode não ter uma inteligência só, pode ter várias, e pode ser uma combinação disso tudo. Então começa a ficar cada vez mais complicado a gente estabelecer uma origem. Eles podem vir de outro sistema e pegarem um atalho para chegar aqui, um portal que seja, sei lá, né? Também tem isso. Podem, e quando a gente pensa em dimensões, a gente sabe pelo trabalho do Einstein que não existe dimensão sem você separar o espaço e o tempo. O espaço e o tempo andam juntos. Uhum. Então aqui a gente tem 3 dimensões e o tempo. Quando você distorce o seu espaço, você muda o tempo. Quando você muda o tempo, você distorce o seu espaço. São variáveis que elas estão interligadas, fazem parte do mesmo sistema. Por isso que o tempo é uma das dimensões. Então, Sim. quando a gente viaja, por exemplo, na velocidade da luz, o tempo passa diferente. O tempo passa muito mais devagar para quem está viajando na velocidade da luz e para quem está do lado de fora passa mais rápido. A gente viu isso pelo filme Interestelar, que retrata isso aí muito bem. Então, se a gente considerar isso, né, máquinas que viajem entre dimensões, elas podem também viajar no tempo, porque o tempo é uma dimensão. Então, você pode ter seres que simplesmente vêm de outra realidade ou da nossa própria realidade, mas de uma linha do tempo, de uma ponto no tempo diferente, ou seja, do futuro. Então a quantidade começa a ficar muito grande de possibilidades. Cara, assustador. Eu vou te falar que, cara, eu sinceramente, me dá um pouco de medo essa situação aí, porque a gente não sabe o que esperar dessa história aí, né, cara? Pode ser que não mude nada na vida da gente, né? Porque isso tá acontecendo aí já tem tempo. Uhum. E pode ser que que esteja para acontecer alguma coisa aí que a gente não sabe, né, cara? Sim. Justamente porque esses avistamentos aí dessas sondas, desses objetos aí que teoricamente não são tripulados, né? E assim, esses avistamentos, essas ocorrências vêm aumentando de alguns anos para cá, né? Desde 2004 a gente teve um aumento, desde o começo dos anos 2000, na verdade, a gente teve um aumento muito grande dos militares observando esses objetos, principalmente esferas. Essas esferas seriam não habitadas, seriam sondas que estariam monitorando os ativos militares. Inclusive, algumas dessas estariam ali no passado também visitando instalações nucleares e até hoje, né, para verificar nossa capacidade. Sim. E há um temor de que essas esferas estejam monitorando os ativos militares para poder fazer um ataque ou algo no futuro. Então esse é um dos temores dos militares não revelarem esse assunto. Ou talvez alguns estejam vindo à tona falar isso agora porque esse número de casos está aumentando muito. Então esse temor aumenta e a população não pode ser pega de surpresa. Tem que preparar a população caso algo aconteça. É uma das teorias para explicar por que esse assunto está sendo revelado agora. Cara. Isso era a minha próxima pergunta, cara. Por quê? Por que você acha que esse número grande de assim, como o Ribas sempre fala, né, que o Tom DeLonge abriu meio que essa caixa de Pandora aí, né, ele não criou nada novo, mas deu uma nova visibilidade ao assunto, né, e gerou interesse em uma geração nova, né, como o Ribas, por exemplo, como a gente aqui, que acompanhamos, eu particularmente acompanho há menos tempo esse assunto de ufologia, mas por que, cara, tanto movimento que você tá vendo agora? Você, particularmente, acha que é necessário preparar a gente para isso? Acha que eles estão preparando para revelações maiores ou só porque todo mundo tá conseguindo agora detectar? Teve esse lance em Las Vegas, por exemplo, aí, né, cara? Essa questão policial, né? Que o próprio policial testemunhou alguma coisa que aconteceu e tudo mais. Você acha que o número maior de acontecimentos vai fazer com que cada vez mais o governo tente transformar isso numa coisa normal? O que você acha?
Eu acho que esse temor ele existe, de que esse fenômeno esteja monitorando a gente. Além disso, há um descontentamento dos militares com o tratamento que eles vêm recebendo dos superiores do Pentágono. Os superiores do Pentágono não deixavam os militares reportarem aos superiores o que estava acontecendo, para manter o segredo desse assunto. Também porque há religiosos ortodoxos no governo que acham isso demoníaco. Enfim, tem uma combinação de pontos, e que esses agentes de inteligência, que são verdadeiros patriotas dos Estados Unidos, eles consideram essa quantidade de pontos que não deixa esse assunto revelado pode se transformar num novo 11 de setembro. Né? Então, setembro aconteceu por conta de falhas de inteligência, né? Um segredo muito grande que foi colocado, pessoas que não foram avisadas, e então aconteceu um desastre. Eles acham que esse assunto pode acontecer um desastre, seja em termos de uma invasão, ou seja, não anunciada, ou seja em termos da própria China ou Rússia ou outra superpotência descobrir antes dos Estados Unidos como é que funcionam esses veículos e terem uma superioridade militar. Então, há diversos temores desses caras, e por isso que eles estão vindo a público, segundo eles. Entendi. Isso que o Rony falou é importante, né? Porque além dessa questão aí da liberação, né, e da gente tentar entender do que realmente são esses fenômenos aí, né? Tem essa corrida armamentista também, né? No mundo. E aí os caras têm essa preocupação. Imagina se isso realmente é uma tecnologia alienígena e uma outra potência mundial aí passa a dominar essa questão aí, né? O David Grush falou, né? Que existe uma guerra fria, né? Sim. Eu ia falar justamente isso. Que é uma corrida entre superpotências para poder ver quem faz a engenharia reversa primeiro desses objetos, que não só os Estados Unidos possuem esses OVNIs, como também a Rússia e a China. Eu ia falar justamente isso, cara. É uma corrida espacial ao contrário do que foi na década de 60 e 70, né, cara? Que a gente queria sair, né, do planeta, né, ver quem tinha tecnologia para sair, para viajar fora no espaço e tudo mais. E agora a gente tem que correr para ver quem consegue dominar a tecnologia que vem de fora. Né? Então, vai ser a mesma coisa, né? Mas de uma forma reversa, né? Quem dominar isso aqui vai ter um poder maior sobre as outras nações, né, cara? Então é uma doideira isso aí, né, cara? Sim, não só como para descobrir como é que funcionam os veículos, mas outras tecnologias ali que derivem dele. Sim. O coronel Philip Corso fala no livro dele, O Dia Depois de Roswell, que ele participava, né, no escritório de análise e engenharia reversa dessas tecnologias, fazer análise dessas tecnologias que são estrangeiras ou alienígenas, etc. E ele fala, é muito claro no livro dele, em que parte dessas tecnologias, fibra ótica, circuitos integrados, foram obtidos a partir de engenharia reversa desses veículos. Então, não só o método de propulsão, mas várias outras tecnologias derivam e dão vantagem competitiva para esses países aí. Sim, faz muito sentido, né? Você tá falando dessas tecnologias, eu vi um vídeo essa semana do Neil deGrasse Tyson mostrando uma amostra de aerogel, cara. Tu já viu esse negócio, Rony? Não vi. Cara, é muito bizarro, cara. Tu olha e tu fala, cara, isso aí é coisa de alienígena, não é possível, cara. Ele pega um pedaço, assim, de um pote, e tem uns convidados ali, parece que tá gravando um podcast, uma coisa nessa linha aí. Ele fala, cara, segura aí, parece um fantasma. E os caras pegam na mão e é sólido, cara. Mas é muito bizarro, cara. Isso, e aí, voltando lá na história do Bob Lazar, né? Teoricamente, quando ele roubou um pouco do elemento 115 lá, ele embrulhou esse material no aerogel. E ele falou de aerogel lá em 89 e ninguém nem sabia de aerogel ainda, né? Era uma coisa muito nova. Muito louco, cara. Sim. É, muito louco. É muito doido mesmo. Parece uma espuma, mas é muito menos denso, né, cara? É engraçado, né? Tem muito espaço vazio dentro dele, mas ele tem forma, né? Ele parece uma nuvem, mas que ela não deforma. Ela fica na tua mão ali. É tipo uma nuvem sólida, transparente. É isso aí. É muito bizarro, cara. Muito doido mesmo. Com certeza tem, se de fato os programas forem reais que nem o The Grush tá alegando, e parece que porque se ele alegasse isso e for informação falsa, ele vai preso, porque ele fez um juramento ao governo. Então é importante falar que o Grush, ele não é só um maluco com alta patente falando, ele é um cara que trabalhava nesses programas diretamente, nesses programas não de recuperação, mas de pesquisa de ovos pro Pentágono, era o líder da NGA, e ele testemunha ao governo. Então, quando você testemunha ao governo, você faz um juramento em que, se você estiver mentindo, prestar qualquer informação falsa, você pode ganhar uma pena de prisão aí de, no mínimo, 5 anos e $10 mil de multa. Então, esse é mais um ponto que essa submissão do testemunho dele, não só ao Departamento de Defesa, mas ao Congresso, né? Ele fez vários testemunhos, tanto no Congresso quanto no Departamento de Defesa, dão veracidade ao que ele está falando, principalmente porque ele foi corroborado, aí, o testemunho dele, por um coronel do Exército, que em breve já vai falar o que sabe. Deve ser uma das próximas testemunhas da via pública aí. E também um agente de inteligência lá da NASIC, que seria a área que faz a engenharia reversa desses objetos no governo dos Estados Unidos, que entrou com o nome fictício de Jonathan Gray na matéria do The Briefing, que lançou o testemunho desse cara. Que é um nome bem sugestivo, né? É uma ironia também.
E esse cara, ele deve falar em breve, porque ele tá no serviço ativo ainda, mas ele parece que ele tá pra sair. Ele deve vir a público também falar. E outras pessoas estão vindo. Então, assim, não é um cara que tá sozinho, são vários agentes de inteligência que um após o outro vai falar. Como eu falei, existe algo planejado. Eles não querem entrar muito em detalhes de seres agora. A Leslie, que é jornalista do New York Times, que agora escreveu pro The Brief sobre isso, ela foi muito clara nisso. Não é hora de falar dessas inteligências, dar detalhes de quem são as inteligências. E eu acho que daqui a pouco vai ser revelado, do jeito que está acelerado, daqui a pouco vai ser revelado que partes das inteligências são humanas, não no sentido de serem iguais a nós humanos, mas de características humanas mesmo, rosto parecido com os humanos. Tipos nórdicos, né, por exemplo. Tipos nórdicos, por exemplo. Então, eu acho que isso vai ser mais um choque. Então, ela sabe, e é claro que o povo não consegue digerir tudo isso, né? Então, é um conta-gotas mesmo, e a gente vê pela fala dos jornalistas que não estavam acostumados com o assunto que realmente tem que ser assim, porque senão ninguém consegue acompanhar, o pessoal fica meio doido até. Sim. Só o pensamento de você imaginar, né? Que os canais de entrada aqui na nossa realidade, né? Podem ser por uma linha temporal e podem vir subaquáticos, pode vir do futuro, do passado. Cara, é muita coisa pra tu digerir, cara, pra tu poder configurar na tua mente, entendeu? Eu entendo isso. E até o Grush, assim, no depoimento dele, ele não foi específico, né? Não falou que tem, ele particularmente viu isso, ele falou que sabe que tem, mas não disse onde estão, porque parece, pelo que você falou, Rony, que ele estava autorizado a falar certas coisas, não é isso? Esse é um ponto interessante. O Grush, ele realmente não mostra nenhuma prova, mas ele é muito claro ao falar que todas essas provas, os documentos e as fotos são sigilosos. Se ele mostrasse, ele seria preso. Isso é óbvio, porque... Sim, ele confirma que existem, mas não pode mostrar, óbvio, né? O nível de segredo desses programas é altíssimo. A gente sabe que nem alguns presidentes tiveram acesso, por exemplo, o ARO, que é o órgão de investigação, não tem acesso. Então, se você, mesmo pessoas altamente gabaritadas no governo não têm acesso, imagina ele mostrar isso a público. Então, realmente é algo sigiloso, mas que ele possui documentos, fotos e documentos que foram passados por outros agentes de inteligência que trabalharam nesses programas, que devem vir a público em breve, serão os próximos a vir a público. E essas evidências, apesar de serem sigilosas, ele mostrou ao próprio governo. Então, mostrou ao Congresso, mostrou ao inspetor-geral, que é o cão de guarda aí do Pentágono, Departamento de Defesa, para investigar irregularidades, casos de corrupção, etc. É tipo uma corregedoria, né? Uma corregedoria. Então a bola está na mão do governo, a bola está na mão principalmente dos congressistas em revelar o que sabe. A gente sabe até que a Gangue dos Oito, que é um grupo formado pelos mais influentes deputados e senadores, geralmente líderes das casas, líderes dos comitês de inteligência, essas 8 congressistas, que são dos 2 partidos dos Estados Unidos, republicanos e democratas, eles raramente se reúnem, só se reúnem quando tem que ser informados sobre algum assunto muito importante para a segurança nacional, e eles foram reunidos justamente, olha só, na semana que passada. Então, muita gente suspeita que eles já tenham sido informados e que agora a bola está com eles para poder discutir como será essa revelação, né? O que vai ser revelado, de que forma será. E a gente sabe também que os senadores que são altamente transparentes com o assunto em relação à população, que é a Gillibrand, que é o Rubio, são pessoas que elaboraram a lei, são pessoas que deram declarações diversas vezes que tem que ser investigado o assunto, eles estão silenciosos, não falaram até agora, não deram nenhuma declaração sobre isso, o que é muito estranho. É estranho mesmo. Então, esse silêncio aí, pra mim, já diz tudo, que eles estão, de fato, bem cautelosos com o que vai ser revelado aí, mas a bola tá com eles, essas evidências já estão no Congresso. E vamos ver, né? Cara, é porque tem o seguinte também, né, Rony? As declarações do David Grush, cara, meio que foram uma bomba mesmo, né, cara? Porque a coisa tá sendo tratada como crime agora, a questão do acobertamento, né? Então, isso é um problema também, porque vai ter muita energia contra, né? Vai ter muita... imagino que vai rolar meio que um cabo de guerra ali, né? Algumas pessoas vão ser a favor da liberação, outras não, porque em contrapartida pode ferrar alguns judicialmente, né? Então... e informação é poder, né? Então você tem com certeza pessoas poderosas que sabem desse assunto, pessoas às vezes que ganham dinheiro para manter o silêncio sobre isso. Você tem empresas privadas que participam da engenharia reversa desses veículos, segundo o Grush. Um dos grandes suspeitos e que o senador Harry Reid, que já é falecido, ele falava que a Lockheed Martin, que é a empresa que fabrica alguns carros para os Estados Unidos, algumas aeronaves. Sim. Então, a Lockheed Martin seria detentora desse segredo, e essa tática de passar para uma empresa privada é bastante lógica, porque colocando a empresa privada você não está suscetível a investigações ali do governo, lei de acesso à informação, e uma série de informações que podem ser fornecidas. Então, é uma forma de guardar o segredo. Sim. E a Lockheed Martin tem muito dinheiro, é uma empresa bilionária, e tem muito poder, e certamente ela não quer perder esse poder.
Então tem muita gente poderosa que não quer que isso venha a público e a gente mantenha esse status quo do que sempre aconteceu. Pois é, e tem isso, né? Se for configurado o crime aí, eles vão conseguir fazer quebra de sigilo, né, dessas empresas, né? Sim, muita gente pode ser presa, né? Então, sim. Por esconder isso do Congresso, não pode fazer nenhuma operação, nem entregar bilhões de dólares para alguma empresa, fazer algo, nem fazer acordo de cooperação com outros países, sem autorização do Congresso. Então, os militares faziam o que queriam, seja com outros países, seja com empresas privadas, fazendo um governo dentro do governo, que é um governo que você não tem supervisão do Congresso. Você não tem atos autorizados pelos representantes do povo, né, que são os congressistas, são os políticos. Os militares não foram eleitos pelo povo. Então eles não poderiam, de fato, fazer isso que eles estavam fazendo e agindo como se fosse um governo dentro do governo. Pois é. Tanto que a gente já comentou que, até você falou aí, eu já comentei isso várias vezes também, até na época do Hangar 18, tem coisa que eu acho que nem o presidente sabe, né, cara? Nem todos os presidentes tiveram acesso a isso aí, imagino eu. Exato, e o David Coulter, que é o jornalista que entrevistou o Grush, o australiano, o David Coulter é o piloto, né, da Fórmula 1, não é o David Coulter, é o Ross Coulter. Sim. O David é o piloto da Fórmula 1, não é ele. Então o Ross entrevistou o David Grush e ele foi muito claro ao falar que, olha, presidentes não são informados porque são considerados funcionários públicos temporários. Sim, faz todo sentido. Então olha só o nível de ousadia que chega, né, desses caras que têm o poder. O presidente foi eleito pelo povo, mas ele é temporário, então não pode ser... E não só ele, né? Qualquer político eleito por nós é um funcionário temporário. Sim, sim. Então, por isso, ele não teria o direito de saber. Olha a ousadia dos caras. Faz sentido se você quer... Olha só, você parte do princípio que o governo criou um departamento de investigação que é o ARO, mas não dá acesso às informações para ele. É a mesma coisa que você contratar paramédicos, botar numa ambulância, mas não dá um curativo, uma gase, um remédio e nada. Vai lá, pega o doente lá, meu irmão. Se fode aí. Como é que tu vai curar? Como é que tu vai cuidar, né? Os caras vão investigar baseados em quê? Não tem referencial, né? Não tem acesso à informação. Então, cara, o cara vai ficar nadando ali, patinando no gelo. De repente ele recolhe um material, mas o que é isso? Já tem registro? Já não tem? É uma doideira. E você liberar o conhecimento para um representante eleito que de repente queira realmente abrir isso para todo mundo, você perde um material de barganha muito, muito grande, cara. Imagina você, um senador que teve acesso a essas informações e pode trocar essa informação com uma empresa privada que vai te eleger para sempre, vai botar dinheiro na tua campanha para sempre. Tu vai ficar ali para sempre naquele poder. Então, cara, o nego não vai querer abrir. O lobby é muito forte, cara, muito forte. Isso é interessante, que eu postei até no Twitter isso. Os irmãos Kelly, né, o Scott Kelly e o Mark Kelly, têm sido bastante céticos com o assunto. O Scott Kelly fez piada do balão do Bart Simpson. O Mark Kelly, que é senador, os dois são astronautas, né? Ex-astronauta. O Mark Kelly, ele é senador, ele deu uma declaração bem cética essa semana, falando, olha, não tem nenhuma evidência de que a inteligência esteja escondendo algo. Que é estranho, né? Ele declara isso, que a gente sabe que todo congressista ele está reclamando que justamente a inteligência não tem dadas informações. Ele vai ao contrário, não confiamos totalmente na inteligência, não há evidência que estão escondendo algo. E eu fui cavar a vida do Mark Kelly, postei até no Twitter uma thread sobre isso, uma postagem sobre isso, e é comprovado que o Mark Kelly recebeu dinheiro tanto de indústria de petróleo, da Chevron, quanto da Lockheed Martin. Aí, vejam só. Então, faz denúncia, total sentido. Ufologia denúncia. Eu fiquei até com medo, porque essa postagem eu não esperava que alcançasse uma repercussão tão grande. Hoje ela tá, não sei, com 200 mil visualizações, algo do tipo. Porra, tá louco. E 90% dos Estados Unidos. Então, assim, certamente o Mark, ele tá sabendo esse negócio aí que eu tô denunciando ali no Twitter. Porque tem equipe. Os políticos têm equipe pra ficar monitorando redes sociais, saber o que estão falando dele, ver como é que tá a sua credibilidade perante ao povo, enfim, e agir, fazer plano de ação pra limpar a imagem dos caras. Então, pois é. Esse cara recebeu dinheiro da Lockheed Martin. Então, assim, óbvio, é natural que ele vai defender que esse assunto não apareça por conta de defender interesses de uma empresa privada. Então, é muito surreal isso. A gente, numa escala muito menor, viveu isso aqui no Brasil. Com certeza vive isso ainda até hoje, né, cara, nos escândalos aí da Odebrecht e tudo mais, que a Odebrecht, pagava a campanha de todos os políticos que são possíveis de ser eleitos, né, que tem possibilidade de ser eleito, eles davam uma grana, porque os caras entrar, eu quero estar nas obras. Então cria, né, cara, um vínculo eterno ali, tu tá sempre no poder, né, você tá sempre manipulando, você tá sempre ajudando com o lobby. E numa escala tecnológica tão alta assim, imagina, igual o Rony falou aqui da fibra ótica. A fibra ótica, cara, ela fez a gente avançar muito, muito tecnologia, né, se tu pensar bem. A gente usava aquela internetzinha de escada, meu irmão. Porra, que o modem discava. Aí aqui em Petrópolis eu lembro que
tinham espiões trazendo o cabo de Brasília, meu irmão. Os caras trazendo pelo computador ali do Santos Dumont, ali no LNCC aqui. Os caras cavando o chão e trazendo o cabo de Brasília. Falei, pô, vocês estão vindo de onde? Pô, de Brasília. E, meu irmão, enterrando o cabo ali, mas com fibra ótica. Então, ou seja, velocidade instantânea, né, meu irmão? Alta velocidade de internet. Então, isso mudou o jogo totalmente, né, cara? Quem tem uma tecnologia dessa, cara, vai lucrar demais. Vai lucrar muito. Aí todo mundo quer reservar, né? Aí você pega um representante do seu ciclo, né? Como provavelmente são esses representantes que o Rony mencionou. Ó, vocês são meus bonecos lá. Defenda o máximo que você puder pra gente não deixar isso vazar. E é assim que funciona o jogo, cara. Eu acho importante isso aí que vocês levantaram, né? Que assim, tudo que a gente vê, cara, que se publica, declarações, é muito complicado a gente fazer um julgamento, cara, porque a gente não sabe qual é a real motivação do cara em falar aquilo ali. Tipo esse camarada aí que o Rony falou, que o cara foi comprovado, o cara recebeu dinheiro lá pra falar as besteiras que ele tava falando, né? Sim. E isso vale pra tudo, cara. Vale pra político, vale pra repórter, vale pra influencer, pra youtuber, que seja. Até cientista. Até cientista, exatamente. A gente não sabe o que tá por trás, cara, dessas motivações aí. Inclusive, a gente também não sabe o que tá por trás das declarações do David Grush, cara. Porque pra mim, e aí eu quero ouvir a opinião do Rony sobre isso, pra mim tá muito claro que tem um protocolo acontecendo para esse desacobertamento, que vem lá de 2017, começou com Tom DeLonge. Ou seja, é uma coisa que está aumentando gradativamente desde 2017 para cá. Só que a coisa é tão fragmentada que a gente acaba perdendo o fio da meada no meio do caminho, entendeu? E aí agora a gente olha para trás nessa retrospectiva aí, né? Mais a gente que tá mais ligado no assunto, né? Você vê, cara, claramente ali que a coisa tá vindo em estágios. Entendeu? Então, e aí assim, de novo, é difícil a gente saber até por que o David Grush veio a público para falar isso agora, né? A gente não sabe o que pode ser que faça parte, né, desse plano do governo para desacobertar, que seja, né? Tô só teorizando aqui, né? Isso pra mim é muito claro que há uma facção dentro do governo que não quer que esse assunto seja revelado. Inclusive você vê, né, depois que o Grush falou, uma série de influenciadores vieram atacar ele, falando que ele não tinha mostrado foto, não tinha... Falaram até que esse cara é agente imobiliário, que agora ele é agente imobiliário, ele saiu do governo, ele se aposentou do governo, ele saiu em abril agora. E assim, estão atacando até o emprego, o cara buscou, porque o cara que é agente de inteligência vai buscar emprego aonde, né, cara? Vai trabalhar pra quem? Só te falar uma parada, agente imobiliário ganha bem pra cacete, tá? Só no Brasil que não, né, Léo? Fala aí. Porra, que corretor é foda, né? E aqui no Brasil, a galera foi... nos Estados Unidos, a galera foi atrás dele. Falou, não, o cara agora teve que virar agente imobiliário. Então, assim, não tem nada a ver, sabe? Como se fosse demérito, né? Foi buscar o emprego dele. Como se fosse assim, agora ele é só um agente imobiliário. Imagina, ele era super ranqueado no governo, agora ele é só um agente imobiliário. Então, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, tudo que ele sabe, não vale mais. Então, você vê que claramente é uma tentativa de atacar a reputação dele, se não é feito... É um negócio meio sujo, né, cara? Voluntária, feita por pessoas que certamente são pagas. E assim, tinha que ser, eu falei de Fórmula 1, né? Tinha que ser igual a Fórmula 1. O político lá, o cientista, foi financiado, tinha que ter na roupa dele, na jaqueta dele, um emblema ali isso aí. Da empresa que patrocinou ele. Pro cara, quando o cara estivesse falando publicamente, você já sabia, esse cara aqui já foi pago, está sendo pago por essa empresa. Exato, então cara. É muito complicado. Porque nego se mascara muito nessa parada, né, velho? O cara defende aqui no Brasil se vê muito também, cara, o discurso político, né? Ele tá defendendo um segmento, mas por causa especificamente de um interesse pessoal dele, não é pelo propósito, né? É a questão da motivação que eu falei, né? Exatamente, cara. Que a gente não sabe. Não sabe a motivação. Exatamente. A gente sabe que não existe nobreza na política, né, cara? Não, nenhum. Nunca houve, nunca haverá. Lugar nenhum, né, cara? Vamos combinar? Exatamente. Não existe nobreza nenhuma. Então, você tem que partir do pressuposto que o cara tá sempre escondendo algum objetivo pessoal ali no meio daquilo ali, cara. E realmente, o foda é que isso aí, cara, envolve a humanidade inteira, né, cara? Esse assunto envolve a nossa raça, né? Agora tem o seguinte, cara, eu até acho que tem gente que ouve a gente falar sobre isso, fala, vocês estão dando muito crédito pros americanos. Não, cara, isso tá acontecendo agora justamente porque os caras são sujos mesmo, os caras escondem. Porque assim, cara, essa estrutura dessa questão aí ufológica, do acobertamento, é um negócio tão entruncado, cara, é um negócio tão fragmentado que é muito difícil até de você entender, cara. Essa questão ali. A gente já falou de Black Budget, né? Os caras têm essa grana aí que é pra projeto... Cara,
O Black Budget é um negócio ínfimo. Certamente os caras gastam muito mais dinheiro do que isso, cara. Que escoa por outros lados, sacou? Empresa privada. Claro. Gente que faz um contrato específico de pessoa física com o governo pra pesquisar determinada coisa. Então, assim, cara, é um negócio que é muito complicado de você traquear, sabe? E isso vai em benefício deles, né? Porque quanto mais difícil você entender, mais difícil é de você desacobertar, de você apontar a verdade, né? Mas o que tá aparecendo é que eles estão soltando em gotinhas, né, cara? Homeopáticas, né? Ó, solta aqui uma informação, solta aqui outra, porque como o volume de entrada de dados tá muito grande, né? Como o Rony falou lá no Acredite Se Quiser, né? O número de... Não fala esse nome aqui não, cara. Fala Pô, esse nome. desculpa. A gente pede pra cortar. Como foi mencionado naquele podcastzinho vagabundo, o número, cara, subiu, cara, estratosfericamente de aparições, né, de casos, né, cara? Sim. Pô, o Rony mencionou um número de 100 casos por mês, cara, isso é absurdo, é um número, meu irmão, inimaginável há tempos atrás, né? Você ouvia falar de um caso aqui, outro ali, pingado, e a coisa meu irmão, tá direto agora aparecendo, né? Pois é. E agora, o Grush ontem já falou da Itália, né? Falou que a primeira recuperação de OVNI foi na Itália, próxima de 1945, mais um objeto que foi recuperado pela Itália, pousado em 1933 pelo Mussolini, e quem delatou esse objeto foi o Papa Pio XII, então o Vaticano foi envolvido. Cara. Então você vê o nível que chegou, né? Maluco, olha o mix, meu irmão, um mix de temores na nossa mente, caralho. Pô, então você vê, os Estados Unidos não vai querer falar primeiro dos casos deles, o Grush fala que não foi autorizado, isso é interessante, né? O governo não autorizou, o governo primeiro autorizou ele a falar, então ele tá falando porque foi autorizado, e segundo, ele não foi autorizado a falar sobre determinados assuntos, inclusive Roswell, então ele não pode falar sobre o caso Roswell, e isso indica que os Estados Unidos vai querer falar primeiro sobre casos fora dos Estados Unidos. Mas como assim, Rony? Como assim eles não podem falar de um caso no balão meteorológico que caiu em Roswell, cara? Por que não? Exatamente. Que é a versão da Força Aérea. Então, não faz sentido algum e vão querer falar sobre casos fora dos Estados Unidos primeiro, porque é menos complicado pra eles. Né? Quem cometeu o crime foi lá o Brasil, a Itália que mandou pra gente. Foi o general, o coronel que mandou pra gente aqui, não foi a gente. Eles vão querer imputar algo desse tipo. Rose é um caso muito complicado pra eles por conta disso, né? Eles mentiram muito, né? É diferente de você não falar, né? Não falar, ok, mas você mentir descaradamente falando que era um balão, colocar um general a público pra falar isso, tirar foto de um objeto fake pra falar que era um balão. Então, assim, já é um outro nível, né? Já é mentira braba mesmo, né? Já é mentira da pior espécie. Um estrangeiro oficial, né, cara? Queimar o cara lá naquela passagem do balão, meu irmão, porra. Cara, é chamar o pagador de imposto de idiota, né, cara? Literalmente, Tem coisa que eles falam que tá chamando a pessoa de idiota, cara. Sim. Sabe? Com certeza, assim, e falaram da Itália, daqui a pouco tá se vinculando que vão falar do Brasil, já surgiu informação de uma pessoa bastante influente, que tem uma rede bastante de contatos por ser host de um podcast dos Estados Unidos. Essa pessoa já falou que um dos membros da inteligência que foram ao governo testemunhar, ele foi o piloto que teria resgatado criaturas do caso Varginha, os seres do caso Varginha. O que não é de se estranhar, porque... Eu ia te perguntar isso, exatamente isso. Não é de se estranhar, porque as pessoas que participam desses programas são pouquíssimas, porque é um segredo muito grande. Então não é de se estranhar que essas pessoas que têm testemunhado, que participaram desses programas nos Estados Unidos, certamente buscaram OVNIs em outros países aliados. Então, incluindo o Brasil. É a mesma equipe, são os mesmos militares, as mesmas poucas pessoas. Comitê, né? Exatamente. Então, assim, faz total sentido o que foi falado, apesar de não ser uma informação oficial. Eu acho que com certeza a gente vai ouvir algo sobre caso Varginha vindo dos Estados Unidos. Já dá um spoiler aqui. Eu já entrei em contato com equipes de políticos aqui do Brasil, que eu estava em contato falando justamente isso. Olha, os caras vão revelar lá, não é melhor a gente revelar por aqui antes? Então, é algo que pode acontecer nos próximos dias. Olha isso, Caramba, cara, que doideira, velho. Seria uma parada muito interessante, né, cara? Seria uma forma de calar muita gente, né, que, porra, sei lá, cara, é complicado, né? Falar certas coisas assim, sem... Porque a gente trabalha aqui com as hipóteses, né? Todas as hipóteses. A gente vai analisando hipóteses, vamos juntando as hipóteses, vamos juntando as pecinhas e chegando. Aí agora começa a dropar muita coisinha, ó. Isso aqui, ó. Existe realmente, ó, naves exóticas, como disse o Gray lá, né? São materiais exóticos. Naves. 12, não é isso, Rony? São 12, né? É, a informação que você tem pelo Michael Schellenberg, que é uma das pessoas também. O cara tem milhões de seguidores, as pessoas, esses influenciadores políticos, tem uma rede bastante grande de contatos. Ele falou que entrou em contatos com alguns desses caras, e isso é uma coisa que está acontecendo.
né? O David Grush, 1 ano atrás, tinha entrado em contato com Einstein. O Einstein não é o Einstein que a gente conhece, o Einstein ele é um matemático de Harvard, que é um influenciador científico bastante, com bastante audiência no Twitter e nas redes sociais. O Einstein, ele falou que o Grush entrou em contato com ele 1 ano atrás. Ou seja, já é uma tática desses caras que estão vindo a público, já entrar em contato com influenciadores, pessoas que têm milhões de seguidores ou que têm uma rede de contatos grande, para eles ajudarem nesse processo de revelação. Então já tinham contato com o Einstein e com outros que também já tinham falado sobre isso, que oficiais de inteligência estavam indo até eles. Só que é muito complicado por quê? Porque o Grush não pôde mostrar nenhuma evidência que é sigilosa ao Einstein. Então como é que o Einstein ficou naquela posição de falar, opa, será que eu falo isso pra alguém ou não falo? O cara não mostrou nenhuma prova. Será que eu tô sendo manipulado aqui pela inteligência dos Estados Unidos pra falar algo? Então por isso que ele não quis se pronunciar, ele se pronunciou essa semana, ontem, se não me engano, sobre isso. Então já é uma tática essas pessoas irem até esses influenciadores e falarem o que está acontecendo. Então certamente esse host desse podcast, essas informações tem grande chance de ser verídicas. Cara. A casinha vai desabar já. tá bravo, irmão. Cara, hoje apareceu uma galera do Steven Greer, o Rony provavelmente viu isso aí. Eu achei muito bizarro, cara. Porque os caras começaram a mostrar supostas UAPs que o governo americano recuperou. Porque o discurso do Steven Greer é que isso aí é tudo mentira, que o governo está inventando um inimigo falso e que vai rolar uma guerra em nível intergaláctico. Também não entendi por que ele falou isso, porque não faz sentido, né? Se é falso... exatamente. Como é que, né? Enfim, acho meio louco, mas enfim. Aí os caras mostraram lá tipo uma planta baixa de uma casa, mostraram isso das UAPs lá. Mostraram mais arte também. Eu achei bizarro, cara, porque nessas artes tá dizendo que é copyright de uma empresa chamada como é que é? Star LLC, alguma coisa assim. Não vou me lembrar agora. Aí eu fui pesquisar, cara, essa empresa... Enfim, a imagem tá com copyright desse ano, 2023. A empresa... existe desde 2010 e nas imagens está dizendo que aquilo ali é de 2005. Caralho, então é um negócio muito esquisito, cara. Muito esquisito. E aí, tu para pra pensar, pô, beleza, se essa empresa aí desenvolveu essas naves aí, que eles estão dizendo que eles desenvolveram, pô, os caras precisaram de alguns anos aí de pesquisa e desenvolvimento pra fazer isso. Os caras não cuspiram uma nave do nada, né? Então, pô, 2005, os caras devem ter começado lá em 99, 2000, sabe? No mínimo. Sim. Isso tem quase 20 anos, cara, sabe? Se os caras realmente fizeram o que eles estão dizendo que fizeram, por que eles têm coisa pra mostrar, né? Sim. Tem protótipo, tem projeto, tem o maquinário que foi utilizado para construir esse negócio. Cadê? Não mostra, cara. Sacou? Não mostra. Pra mim, na minha opinião, não mostra porque não existe, sacou? Porque pra mim é muito fácil, cara, cuspir essas artes aí numa inteligência artificial da vida qualquer aí, sacou? Fazer esses desenhos gráficos aí e vir a público falar que, não, aqui, ó, foi a gente que fez isso aqui, sabe? O que tu acha disso aí, Rony? Tu chegou a ver? Eu vi algumas partes só. Uma coisa que chama a atenção do Greer é que ele sempre falou e fala até hoje que não existem seres malevolentes. É ter bonzinho, né? Só tem a ter bonzinho. Só tem os bonzinhos e os malevolentes seriam governo, algo do tipo. Sim. O que a gente sabe que não é verdade, porque a gente teve vários casos, sejam de abduções, seja na Operação Prato, que esses objetos disparavam feixes e deixavam danos na população, seja no Acre. Então tem um monte de casos, o próprio Grush fala isso, né? Que houve casos de militares que foram feridos ou mortos. Então esse discurso do Greer, ele não é condizente do que a gente tem visto, né? Embora a gente saiba que isso é uma interpretação nossa humana, né? Se é bom ou ruim, é uma interpretação humana. Eu falei isso muito até na abertura do meu discurso no Senado no ano passado, né? Quando uma onça, por exemplo, ela é pega na Amazônia por pesquisadores, né? Para ela aquilo é um evento malevolente. Né? Porque ela foi pega, ela foi chipada, enfim, e para ela aquilo foi um trauma, para ela aquilo foi algo negativo. E na visão do pesquisador, ele tá tentando salvar ela, salvar a espécie dela. É tipo um gato que você tem em casa, você enfia na caixinha, do nada. Um dia tem consulta no veterinário, do nada tu enfia numa caixa, leva. Pô, é muito traumático pro bicho, né? Exatamente. Você não tá sendo mal. E você, assim, então isso é muito da interpretação de quem tá sofrendo aquilo.
Sim. Né? Então, é muito difícil o Pop Grush fala isso, é muito difícil a gente, na visão humana, ter uma interpretação por não sermos eles, por conta disso. Sim. Mas o Steven Greer, não sei se vai nessa linha, ele vai numa linha muito que somos todos benevolentes, todos amigos, uma irmandade universal, e eu acho que tudo no universo ele é equilibrado, então... Parece um cara que eu conheço aí, né, Léo? Muito positivo. Positividade muito tóxica, mano. Pô, isso faz mal pra gente. Eu acho que no universo tudo ele tá equilibrado, sabe? Entre o bem e o mal, a gente sabe que tem pessoas que nascem más, pessoas que são boas, enfim. Eu acho que no universo todas as criaturas e seres também estão divididos assim, e faz total sentido pra gente manter um equilíbrio. E é o que você falou, né? O Greer, ele às vezes coloca algumas testemunhas muito pirotécnicas ali, falando umas coisas muito absurdas, que a gente às vezes não tem comprovação de se aquela pessoa tá falando a verdade ou não, junto com pessoas que falam coisas bem interessantes. Sim. Então, às vezes, a gente fica, por conta de algumas testemunhas, inclusive a Leslie King lá do New York Times e agora do The Brief, a jornalista se afastou dele por isso, né? Por ele reunir testemunhas bem diferentes, né? Umas não verificadas, outras verificadas, acaba que no bolo, as boas acabam ficando fora dos holofotes, né? Então, o que é uma pena. Então, assim, e o Greer ganhou muito dinheiro, né? Esse evento aí que rolou hoje no YouTube gratuito, né? No fim de semana teve evento que o ingresso era $400. Olha aí. A motivação aí, ó. Seria a pré-revelação, algo do tipo. Então, assim, a gente sabe que ele cobra milhares de dólares para fazer vigília, enfim, preços absurdos. E tá ganhando muito dinheiro com isso. E aí, isso é um dos pontos também que enfraquece a causa dele aí, né? E que pessoas ficam com o pé atrás na hora de apoiar essas ações dele. Pois é. Bom, cara, tem mais alguma pergunta, Léo? Eu tenho uma pergunta pro Rony, que é a pergunta que eu queria fazer desde o começo. Tá com medo aí, né? Fala a verdade. Meu irmão, cara, o Rony me fudeu quando ele falou que pode vir de outra dimensão, pode vir, abrir um portal do nada aqui e me sugar. Eu vou te falar uma coisa, que eu já troco ideia com o Rony há um tempo já. O Rony é um cara extremamente comedido com esse tipo de assunto. É um cara estudioso, entusiasta, mas quando ele vai declarar alguma coisa, ele é comedido. Pra ele tá falando assim, cara, é porque o bicho tá pegando mesmo. Cara, quando tu falou assim, vamos gravar com o Rony segunda-feira, porque, eu falei, puta, não, cara, não, Rony não, na moral. Porque, cara, a última vez foi aquelas invasões lá do balão. É balão, não é balão. Um monte de invasão, não, é tudo balão. Já fudeu tudo. A minha pergunta pro Rony final é o seguinte, Rony, fudeu ou não fudeu, cara? Fala comigo. Eu acho que é muito cedo para falar, a gente só tem aqui hipóteses, né? Essa hipótese é forte, que a gente esteja sendo monitorado, mas às vezes é para dar um alento aí pro povo, né? Às vezes esse monitoramento é um monitoramento que sempre existiu e que simplesmente só aumentou. A gente sabe que sempre foi monitorado, né? Talvez há milhares de anos. Talvez os nossos criadores sejam essas inteligências que sejam a nossa semelhança, né? Seriam, entre aspas, os nossos deuses, né? Seriam os nossos semelhantes que criaram a gente. Então, há uma série de hipóteses, mas como eu falei, eu acho que há, como todo o universo, inteligências boas e ruins, negativas e positivas, e certamente, como as negativas, as positivas também, e por isso talvez isso aqui ainda não foi invadido, talvez. Porque se a gente abre a possibilidade, a margem de ter seres que vêm de outras realidades, seres que vêm de outras linhas do tempo, certamente algum deles com intenção ruim já teria chegado e levado isso aqui tudo. Então, se isso não aconteceu, talvez haja aí algumas inteligências protegendo a gente, não sei. Inteligências que são neutras, né, no sentido de, os humanos, entre si, eles podem fazer o que quiserem, no caso, guerra nuclear e outras, a gente sabe que a gente não foi protegido por conta disso. Terremotos, enfim, acontecem várias catástrofes e não tem intervenção nenhuma. Porque talvez essa lei universal seja não intervir nos assuntos que são da Terra, dos humanos, mas protegê-los de algo externo, numa ameaça externa, no caso, outras inteligências, né, que queiram influenciar aqui. Então, eu acho que essa hipótese é bastante palpável. Muitos falam que há um ápice para essa linha do tempo dessas revelações que seria ali 2027. Não sei por que 2027. Talvez seja um evento bom ou ruim deles se apresentarem, seja numa invasão ou seja num evento benéfico de se apresentar à humanidade. Então, talvez eles estejam correndo por conta disso. É interessante isso, porque várias pessoas têm falado sobre esse ano, 2027. É interessante também, o Ross Coulter perguntou pro Grush, olha, existe algum acordo entre os humanos e essas inteligências? E o Grush se esquiva e fala, olha, é melhor a gente perguntar aos nossos líderes do governo sobre isso. Então, quem sabe não houve um acordo com essas inteligências de algo para 2027. Então, é algo que a se pensar aí. Resumindo, então fudeu mesmo. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda:
ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. Deixa eu agradecer ao Rony aqui, cara, pela disponibilidade de novo de falar com a gente aqui, cara, pô. Esse podcast vagabundo aqui que a gente tá fazendo, mas que, pô, a gente tem angariado gente que tá acompanhando o nosso papo aqui sempre, né, Ribas? Exatamente, não, e, cara, eu gravei com o Rony com o PH tem umas 2 semanas, e de 2 semanas pra cá já tá, cara, já aconteceram outras coisas, já outras declarações, né, e tudo. Sim. Então, pelo andar da carruagem, eu acho que não vai rolar antes de 2027, cara. Eu acho que a gente tá testemunhando justamente isso, né? Eles abrindo aquela torneirinha, né? As primeiras gotinhas. Sim. Vão liberar isso aqui aos poucos, porque, meu irmão, vem algo grande aí. E aí, se a gente se acostumar com isso como normal, né, cara? Beleza, tá. Tem aparições, tem isso. Aí fica mais fácil pra conduzir a gente pra onde se quer, né? Pois é. Mas é isso. Rony, obrigado pela tua participação. E ó, vou deixar uma dica aqui pra quem gosta do assunto, pra quem quer acompanhar isso aí. Segue o Rony lá no Instagram e assina o canal dele no YouTube também, né? Isso aí. Porque o Rony é o cara que tá mais atualizado nisso aí, ele tá ligado nisso que tá acontecendo lá fora e no Brasil também, né? Uhum. Então é a fonte, eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que é a fonte mais confiável pra você ficar atualizado nessa questão aí. E vou dar uma segunda dica. Entrem no Twitter. O Twitter é onde a informação acontece primeiro hoje no mundo. É a primeira rede social que eu posto, porque é muito prático você postar alguma coisa ali, né? É diferente do Instagram, que você posta uma foto, às vezes tem que fazer um vídeo. O Twitter você posta algumas letrinhas ali e já informa as pessoas, né? YouTube eu demoro muito, tem que editar um vídeo, às vezes legendar. Sim. É que nem um podcast aqui, né? Tem uma pré-produção, uma pós-produção. Sim. Então, assim, exato. É complicado. E o Twitter não. O Twitter você solta ali as informações que você sabe, coloca ali uma fotinha ou outra, é algo muito ágil. Então eu tenho usado muito o Twitter para postar primeiro ali as informações. Então fica a dica, quem quiser saber primeiro a informação, vai no Twitter, que é onde está acontecendo hoje. Tá? E aí no Instagram e no YouTube tem informações uma qualidade um pouco maior, já produzidas com alguma edição que eu faço, alguns cortes. Então é um viés um pouco diferente. Mas cada rede social ela se complementa, sigam lá nas redes sociais, que certamente o Grush é o primeiro que informa sobre os programas. Vão vir as testemunhas que trabalharam diretamente nesses programas, já foi anunciado, e vão falar ao público daqui a pouco. Então o assunto vai ficar cada vez mais interessante. É isso aí, meu amigo. Pô, deixa eu só mandar um salve antes de fechar aqui, Riban. Porque, pô, um camarada mandou uma mensagem pra gente aqui no Instagram, que é o William Azevedo. Pediu mandar um salve pra ele, que tá adorando as conversas aleatórias. Hoje foi um lance mais direcionado, né, cara? Então a gente não divagou muito, porque realmente o assunto é bem focado e é apocalíptico. Mas se esse for o último podcast que a gente grava, William, fica um abraço pra você aí. Não quero passar devendo nada pra ninguém, valeu? Abraço, William. Tudo de bom, meu irmão. Quero passar pro outro lado, né? É, que eu não vou virar pet não, meu irmão. Eu vou lutar até o fim. Não, esse negócio de virar pet aí é fantasia, cara. Isso aí não existe não, meu. Rony, obrigado de novo, meu irmão. Ribas, valeu, meu irmão. Aquele abraço pra você. Galera, se protejam e vamos que vamos. É isso aí. Pô, valeu, Rony. Brigadão aí, cara. Valeu, obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.